meus olhos. Redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vida. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e essa é mais uma transmissão do seu canal Boas Novas Mundo, a sua web rádio TV. Como você já sabe, nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus, levando até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. A palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É muito bom poder estarmos juntos. Queremos saudar a todos com a santa e a bendita paz do Senhor, em mais essa transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Quem não sabe, a Igreja Batista Boas Novas tem seu templo na rua 8 de dezembro, número 528. Nos reunimos sempre aos domingos, às 9 horas da manhã, estudo bíblico no grupo de crescimento cristão. Depois segue-se o culto ao Senhor. Neste primeiro domingo, vamos ter a celebração da Santa Ceia do Senhor. E à noite, às 18h30, o culto vespertino. Você pode trazer sua criança, que ela tem um ambiente preparado para ela e será muito bem tratada, muito bem recebida. Às quartas-feiras, 19h30, temos nosso culto de oração. Você pode estar conosco e também nos encaminhar o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você. E às quintas-feiras nos encontramos aqui pela internet para um tempo de proclamação da mensagem salvadora, estudo bíblico, um tempo de recarregar as nossas baterias espirituais. É muito bom poder estarmos juntos. Espero que todos vocês estejam bem, desfrutando da paz do Senhor, estejam seguros, estejam em plena comunhão com o nosso Deus e caminhando de vitória em vitória, de glória em glória. Amém, queridos? Deus é bom, Deus é muito bom. Nós vamos hoje, nessa quinta-feira, estamos começando uma nova série de meditações, mensagens, ministrações da Palavra do Senhor. E vamos ver a história, parte da história de Jacó, personagem conhecido da Bíblia, de cuja vida nós podemos tirar lições maravilhosas para nós.
vamos estar pensando sobre um altar a Deus, o nosso Deus. Depois que Jacó percorreu toda a sua história, todas as suas quedas, seus erros, os seus pecados, depois que ele então se reencontrou, se reergueu na caminhada com Deus, e chegou um tempo então que a história de Jacó, já no finalzinho, ali caminhando para o final, acaba assim, é o texto-chave, Gênesis 33, verso 20, fala assim: e levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Então nós podemos estar vivendo a nossa vida para estabelecer um altar e chamar esse altar Deus, o meu Deus, ou Deus, o nosso Deus. Por isso o título dessa série é Um Altar a Deus, o Nosso Deus. Vamos ver como é inspirativa e até emocionante a vida de Jacó. Então vamos começar hoje um pouco tratando da história de Jacó. Queremos ter o nosso encontro não muito demorado, para que você fique totalmente concentrado aqui, para que você também possa compartilhar este encontro com outras pessoas. Dá o seu like aí, o seu ok, para que a plataforma reconheça como relevante essa transmissão e possa enviar para outras pessoas. Quanto mais você fala na plataforma, no chat, tudo conta. E também compartilhando para seus familiares, para os seus amigos. Ok, queridos? Vamos então estar agora fazendo a oração cantada. No final vamos estar orando por todos. Agora vamos estar fazendo a oração cantada, que fala sobre vento do Espírito. Você já sabe essa oração. Cante aí. Onde você estiver. Vento do Espírito. Vento do Espírito. Sopra neste lugar. Sopra nesta vida, nesta casa, neste casamento, na nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste, na Igreja Batista Boas Novas e em todas as outras igrejas deste bairro e de toda a nossa nação. Que o vento do Espírito Santo vente, trazendo a presença de Deus, a cura, a libertação, a vitória. Toca neste lugar, toca nesta vida e enche o nosso coração. Encha o nosso coração. Vento do Espírito Santo. Toca nesta vida, nos corações, e enche os nossos corações. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Que você possa estar aí, onde você estiver, sendo aquecidos, tocados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos concordam? Dizem amém aí no chat, onde você estiver. Quantos estão em concordância? Amém, glória a Deus. Isso, irmã Rosanângela, amém. Glória a Deus, que bom ter vocês conosco, que a paz de Deus esteja aí inundando o coração de vocês e a vida de vocês. Vou pedir a vocês que possam estar acompanhando esse estudo. De preferência, se puder estar com a sua Bíblia, é muito interessante, né? Vamos ter uma sequência. Irmã Kátia Constant, um grande abraço. Você e sua família, amém, glória a Deus. Um abraço para o Daniel Constant. Irmã Rosanângela também, um abraço para os seus. Deus abençoe todos os demais que estão conosco.
Nem todos consigo ver aqui na nossa tela. Boa noite. Amém, querida? Então você pode estar com a sua Bíblia aí para acompanhar Gênesis. Começa abrindo em Gênesis. Começa abrindo no capítulo 25. Jacó, como você já sabe, e se você não sabe, você vai aprender a partir de agora. Ele era uma pessoa que era parte do plano de Deus em relação à nação de Israel. Ele seguia uma linhagem. A geração dele dava continuidade ao plano de Deus. Então, primeira lição, podemos aprender. Eu e você que aí está, nós estamos hoje aqui dando continuidade ao plano de Deus para essa geração, o plano de Deus para esse mundo. Deus nos fez importante pela sua graça, pela sua misericórdia, para que pudéssemos ser cooperadores dele, coparticipantes dele, coadjuvantes do grande plano que ele tem para este mundo. E na época de Jacó, Jacó desempenhava esta função, este papel, como todos que nascemos, estamos dentro de um plano estabelecido por Deus. Daí precisamos estar atentos para estar afinados com Deus nesse plano que ele tem para nossas vidas. O verso 20 do capítulo 33 de Gênesis diz assim: e levantou ali um altar. Isto é, Jacó levantou naquele lugar um altar. E lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Eu estou começando pelo fim. 20. Gênesis 33, 20. Se não for esse... É esse o texto? Sim. Gênesis 33, 20. Eu vou repetir. E levantou ali um altar. E lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Nós podemos levantar um altar e dizer assim, um altar a Deus, o nosso Deus. E estou começando pelo final, para quando estivermos olhando a trajetória de Jacó, vamos estar entendendo aonde Jacó ia chegar e como Deus estaria usando Jacó para o plano dele e abençoando a vida de Jacó, de sua família e de seus descendentes. Jacó era homem como nós, sujeito a todos os erros, sujeito a todas as mazelas, mas ele estava debaixo de uma palavra de Deus, estava debaixo de uma promessa de Deus, e por isso ele foi, mesmo tendo se desviado, ele foi se ajustando, né? E chegou um tempo da vida dele que ele entrou numa crise, ele precisou buscar Deus desesperadamente, e foi uma bênção e a inspiração para nós hoje. Primeira coisa que nós podemos ver aqui são os propósitos de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, né? E lá em Gênesis capítulo 25, agora você pode abrir em Gênesis capítulo 25, de 16 a 25, Gênesis 25, de 19 a 25. Diz assim: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão, e Abraão gerou Isaque. Vou baixar um pouquinho o som aqui. E era Isaque da idade de 40 anos, como tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Olha que coisa bonita, a história é linda, essa história, né? Ele orou pela sua mulher. Você, meu filho na fé, você, meu irmão em Cristo, você tem orado pela sua esposa? Tem orado pelos seus filhos? Você é sacerdote.
da sua casa, você é o pastor da sua casa. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Amém? E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E depois que ela ficou grávida, que ela concebeu, diz o texto assim, no verso 22, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi ela perguntar a Deus, ué, o que está acontecendo com esse movimento aqui no meu ventre? E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Olha aí o plano de Deus, o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Era 2 meninos, 2 meninões. E cumpriu os seus dias. Então, 2 gêmeos estavam no seu ventre. E diz o texto assim, e saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Então saiu um primeiro neném ruivo, e todo como um vestido de pelo. E por isso chamaram o seu nome Esaú. Então nasceu o maior, o mais velho. Depois saiu seu irmão, e agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac de idade de 60 anos quando os gerou. Então, o que nós vemos aqui? Deus tendo um propósito para esta família, para este casal. Nasceram-se, então, 2 meninos. Deus disse que 2 meninos ali, o mais novo, iria dominar o maior serviria o menor. Podemos perguntar por quê? Tem coisas que você vai me perguntar e eu vou combinar com você. Quando chegar no céu, nós vamos juntos pedir uma explicação lá ao nosso Deus, né? São os propósitos de Deus para a nossa vida, os propósitos de Deus para a nossa família, os propósitos de Deus para o nosso casamento e para os nossos filhos. Em tudo que acontece na nossa vida, há um propósito, traz em si um propósito. E o propósito primeiro é cumprir a vontade de Deus, é a glória de Deus, cumprir o plano de Deus para nós. Amém? Então, nasceram esses 2 meninos. Vamos ver que o pai, Isaac, estava afinado com as promessas do Senhor. Muito interessante isso. É uma lição importante para nós. Às vezes queremos a bênção para a nossa descendência, para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, mas esquecemos das promessas de Deus, do plano de Deus, da palavra de Deus, do que a Bíblia diz a respeito da família, do casamento, da nossa descendência. E no capítulo 28, mais adiante, eu estou pontuando aqui para você acompanhando a história de Jacó. No Gênesis 28, a partir do verso 1, nós vamos ver o seguinte, que depois, eu vou ler esses versos do capítulo 28. A
partir do verso 1, Gênesis 28, a partir do verso 1. Isaac chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe e disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Agora aqui que eu quero que você preste atenção. Olha que coisa linda. Olha o que ele disse para o filho. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão. Olha aí, a bênção de geração após geração. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra da tua peregrinação, que Deus deu a Abraão. Que coisa linda, né? Essa bênção. Mas antes dessa bênção, entre o nascimento de Jacó e Esaú, desses irmãos gêmeos, e até essa bênção do capítulo 28, entre Gênesis 25 e capítulo 28, o que aconteceu? A mãe de Jacó, ela fez uma trama com o filho, para que este, você sabe, essa história não é objeto da nossa palavra, mas vou contextualizar você, para que este, junto com ela, cometesse uma fraude e enganasse o pai, para que o pai abençoasse a Jacó, a bênção da progenitura, e não a Esaú. E você sabe essa história, que ele se passou pelo irmão e recebeu a bênção. Então, não precisava disso. Porque o que Deus disse para ela quando o filho estava no ventre era o que ela tinha que se apegar. Que o maior iria servir ao menor. Pronto. Era a palavra de Deus. Como isso ia acontecer, não precisava de uma fraude no meio. Pois bem, Jacó se passou pelo irmão Esaú, enganou o pai, que já estava em idade avançada, não enxergava bem, recebeu a bênção. Houve aquela crise familiar em toda a família, entre Esaú, quando descobriu, e Esaú prometeu que quando o pai falecesse iria se vingar do irmão. Não faria, porque o pai estava vivo. A mãe, sabendo disso, procurou lá Isaac e falou: olha, nosso filho precisa casar, vou mandar ele para casa lá dos nossos parentes. Depois você pode ler. Na verdade, ela estava querendo proteger ainda Jacó de um mal pior. E aí Jacó, que estava afinado não com as falcatruas da qual ele foi vítima, mas estava afinado com a palavra de Deus, ele abençoou Jacó, não pela fraude de Jacó. Ele abençoou Jacó pela palavra de Deus. Ele apenas reafirmou os propósitos de Deus sobre a vida de Jacó. O pai não estava aprovando o erro do filho, mas ele estava prosseguindo, apesar de tudo, fiel ao propósito de Deus. Então o pai estava afinado com as promessas de Deus. Outra lição, né? A primeira lição é que os propósitos de Deus nem sempre nós entendemos, mas devemos estar apegados a Ele. O caçula vai ser senhor do mais velho. Deus falou, Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas. A segunda lição é que nós não precisamos dar o nosso jeitinho. Quando Deus fala, o que Ele fala se cumprirá. E o jeitinho que a mãe deu, a Rebeca, foi esse que vocês acabaram de ver eu narrar.
A terceira lição que nós olhamos aqui, aprendemos, é que seja qual for a situação, aconteça o que acontecer na nossa vida, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, na família, nós precisamos estar afinados, ou seja, fiéis à palavra de Deus, às promessas de Deus. Nosso caso hoje é o que a Bíblia diz. Por isso, Isaac fez o que tinha que fazer. Ele fez o que cada pai precisa fazer com o seu filho. Ele abençoou. O Deus poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique e te dê bênção e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência. Amém, queridos? Então, lições preciosas para a nossa vida. Por que isso é importante? Porque Deus iria conduzir, como conduziu esta família, como conduziu aqueles da família que quiseram estar submisso à vontade dele. O caso principalmente me refiro ao pai Isaac e ao filho Jacó. E Deus levou adiante o seu plano, o seu propósito em relação à nação de Israel. Deus fez isso por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Porque no final Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Deus da nossa família, Ele é o Deus do nosso casamento, é o Deus da nossa descendência. Para que no final, Jacó, não obstante por todos os caminhos tortuosos pelos quais ele passou, ele pudesse glorificar a Deus. Ele pudesse, ao final, erguer um altar que ele chamou Deus, o Deus de Israel. Não é um Deus qualquer. Esse altar aqui não é Deus, o Deus do futebol. Esse altar aqui não é o Deus da moda, o Deus do entretenimento, o Deus do shopping. Não. É o Deus de Israel. E eu digo para você, é o Deus aqui, ó, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E no final, Jacó chegou realizado. Por isso que eu comecei pelo final, para você ir acompanhando e ver como é importante nós identificarmos os propósitos de Deus para a nossa vida. Olharmos para a Palavra de Deus. Não questionar a palavra, crer no que Deus diz, como Ele vai fazer, Deus sabe. E continuarmos afinados, fiéis à palavra de Deus, né, às promessas dele, aconteça o que acontecer. Ah, meu esposo errou. Ah, minha esposa errou. Ah, meu filho errou. Ah, meu pai errou, minha mãe errou. Não importa. O importa é o que Deus quer para você. O importa é o que Deus quer para o seu casamento. O importa é o que Deus quer para seus filhos. O que importa é o que Deus quer para a nossa família espiritual, que é a igreja. É isso que importa. E ali, que sabedoria que eu vejo aqui, que sintonia com Deus. O velho Isaac, já cego, final da sua vida, ele não vacilou. Ele sabia, como diz a canção, eu sei em quem tenho crido. E ele então chamou Jacó e abençoou, né? E cuidou do casamento dele, para que ele não se casasse com mulher estranha e se desviasse do Senhor. Mandou ele para uma terra dos parentes da mãe e lá pudesse encontrar uma namorada e estabelecer família, né? E ele disse, o Deus poderoso, o Deus todo-poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplicar para que seja uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é a bênção que está sobre nós hoje, que nós somos da fé de Abraão, como diz o apóstolo Paulo, e somos descendência espiritual de Abraão. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo. Que maravilha! Então, queridos, nós devemos ter cuidado na nossa caminhada de fé. Estar vivendo para estabelecer
sempre que tivermos oportunidade, um altar a Deus. Estarmos vivendo para que ao final possamos olhar e dizer assim, tudo que fiz, diante de tudo que eu experimentei, diante de tudo que Deus fez por mim, apesar de mim, eu ergo um altar ao Senhor, eu adoro ao Senhor. E assim foi Jacó, primeiro de Canaã para Padã Arã, depois ele agora vai voltar de Canaã e vai encontrar Esaú, depois ele vai estar em Manaim, não é? E depois ele vai de Manaim para Peniel, e depois de Peniel para Sucote, e depois de Sucote para Siquém, onde ele ergueu esse altar a Deus. E cada passagem dessas aqui, cada trajeto desse, nós vamos tirar lições preciosas para a nossa vida. E o importante de tudo é que nós estejamos dispostos a adorar o Senhor. E essa canção que você vai ouvir, depois nós vamos orar juntos, ela diz assim, eu preciso te adorar. Eu preciso te adorar. Era isso que estava no coração de Jacó. Eu preciso te adorar. E vamos viver de tal maneira que nossa vida seja um altar de adoração a Deus. Vou te adorar, quero te adorar. Pra te esquecer é tarde, preciso te adorar. Vou te adorar. Vou te adorar em qualquer situação. Amém, queridos? Ainda não é tarde. Ainda não é tarde. Nunca é tarde. Lutando contra minha carne. Sim, o que fez Jacó. Lutou contra a sua carne. Buscando ser a referência. Sim. Nessa geração. Jacó buscou ser a referência na sua geração. Gritar bem alto para que possam me ouvir, anunciando o Evangelho, a sua salvação. Amém. Dizer que ainda há perdão, não assinar nenhum decreto de ouro, nenhuma aliança mesmo com este sabendo mundo. que a morte eu vou enfrentar, não aceitar moeda para entregar aquele que me ama e por mim está. Usar a mesma fala de Jesus na cruz, quando o silêncio teve que quebrar, mesmo sendo humilhado, teve amor pra perdoar. Preciso te adorar. Eu preciso te adorar, necessito te adorar, antes que seja tão tarde, vou te adorar. Eu preciso te adorar, necessito te adorar. Vamos orar, queridos. Vamos agora agradecer a Deus, orar pela nossa nação. Eu vou orar por vocês. Que o Espírito Santo coloque essa necessidade em nosso coração. Eu preciso adorar a Deus. Eu preciso erguer em tudo que eu faço, em todo o sentido da minha vida, erguer o altar de adoração ao nome do nosso Deus. Vamos falar com Deus? Aí onde você estiver, você pode se juntar a nós aqui e vamos estar falando com o nosso bendito Deus. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Amém? Ó Deus amado, como o Senhor é bom, como Deus é bom. Um Deus misericordioso, um Deus perdoador, um Deus de propósito, um Deus da família, um Deus fiel, que tem palavra, tem promessas para nós, não promessas vazias, mas promessas reais. Um Deus que não mente, que cumpre as suas promessas. Um Deus abençoador. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada pessoa que tem contato com este culto. Ó Deus, que possa estar assistindo essa palavra, que Teu Espírito Santo toque os corações, visite as famílias,
Oh, talvez quantos peregrinos, igual a Jacó, estão nos dias de hoje, errantes, desorientados, tendo errado, às vezes erraram contra a família, contra o pai, contra a mãe, contra o irmão, contra a esposa, contra o esposo. Oh, que o teu Espírito visite, que esse seja um tempo de reconciliação nas famílias, nos casamentos. Visite a nossa nação, que também seja na nossa nação esse um tempo de reconciliação, de perdão, de paz, que os propósitos do Senhor continuem sendo estabelecidos, implantados e desenvolvidos na nossa nação. Abençoa cada pessoa que tem assistido, Pai, este programa, que a bênção do Senhor alcance o coração, que haja salvação, que haja, ó Deus, libertação, que haja cura, que haja reconciliação, que haja, ó Deus, edificação. Ó Deus amado, nós não podemos caminhar sem o Senhor, como foi com Jacó. Pedimos que o Senhor seja conosco, misericordioso, amoroso. Oramos, Pai, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Que o seu coração seja um altar de adoração ao Senhor. Que não percamos o foco, não percamos o alvo da nossa caminhada. Não fiquemos olhando para trás. Chegou um tempo na vida de Jacó que ele olhou para frente. E Deus foi curando, foi libertando, foi restaurando, dando a ele prosperidade. Até que ao final ele ergueu um altar ao Senhor, né? Um altar a Deus, o Deus de Israel. Que possamos estar caminhando, erguendo sempre um altar a Deus, esse Deus da Bíblia, o nosso Deus. Um abraço duplo para você, sua família, todos os seus, que todos possam estar na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, que será no domingo pela manhã, primeiro domingo do mês, dia de celebração da Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe você rico e abundantemente.